Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui, neste espaço, a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje, vamos conversar com o prefeito de Alvorada, Douglas Martello. Falei certo o nome? Falou, 2 sim, L's. Isso aí. Nem vou fazer piada com o nome, né? Porque martelo não tem ruim, né? Eu sou da época, né, que a gente se resolvia com um arame e um martelo, a gente resolvia tudo. E um prefeito tem o quebra-gelo pronto, né? Douglas, obrigado por ter vindo. Nem sempre, né, tu teve nesse desafio. As pessoas que te conhecem agora talvez não saibam um pouco da jornada. Conta um pouco, até chegar aos dias de hoje, o que foi a tua inspiração e como é que foi essa jornada até o momento agora. Primeiro, eu te agradecer, Márcio, pelo convite de estar aqui. É um prazer, uma honra poder vir aqui nesse espaço que muitos já passaram, né? E também poder fazer minha participação aqui hoje, né? Eu desde muito jovem, sempre gostei muito de política, né? A minha primeira experiência mais próxima da política foi em 2004, quando eu tinha 16 para 17 anos. O meu pai foi candidato a vereador lá em Alvorada. E eu, né, um jovem ali no ensino médio, tive que participar do processo da eleição dele, de ir para a rua, de participar do dia a dia da campanha, mesmo sem entender muito bem como é que se dava as coisas na política. E me apaixonei por entender que a política é uma baita ferramenta, né, que pese o nome, de transformação social, quando bem aplicada, né? E aí participei daquela campanha. Depois tive a oportunidade de ser estagiário na Câmara de Vereadores de Alvorada, então conhecer um pouco mais por dentro do processo. E a partir disso... E na época tu estudava? Eu estudava no ensino médio. E me dediquei muito naquele período de poder aprender, de entender, e não parei mais, né? Mas só fui candidato, de fato, a primeira vez em 2016, quando eu concorro já à prefeitura. Eu concorri 3 vezes na minha vida. Sério? As 3 vezes direto a prefeito, né? Já deixa um legado de persistência. Então, Exatamente. você que nunca foi prefeito, mas já tentou 2, pode ser que seja na terceira. Cara, que pegada. E aí? Não, foi um desafio imenso, porque eu sempre digo, né? Lá em 2016, em 2014, quando eu decido ser candidato a prefeito em 2016, eu entendia que a cidade de Alvorada precisava mudar. Alvorada completava, naquela época, 50 anos, e a cidade vinha num ciclo muito longo de 2 gestões se revezando na prefeitura, mas com um modelo muito semelhante de governança. Eu entendia que aquele modelo tinha colapsado e que a cidade não produziria mais nada novo a partir daquele modelo. E eu ali com 27 para 28 anos, disse, olha, eu me proponho fazer esse desafio e fazer esse debate público. As pessoas não me conheciam, não eram... Sou empreendedor em Alvorada, mas não era um empreendedor, um grande empreendedor, alguém com uma grande relevância na cidade. Qual era a atividade que tu tinha? Eu ainda atuo, né, no ramo esportivo, tenho lá minha quadra, meu bar dentro da quadra. Naquele momento eu tinha outras atividades, né? Eu tinha uma empresa de transporte também naquele momento, outros bares em Porto Alegre daí. Mas em 2016 você tinha que idade? Tinha 27 anos. 27 anos, né? E aí, bom, eu decido então ser candidato a prefeito, e naquela eleição, com uma estrutura muito pequena, com um grupo muito reduzido, a gente já consegue impactar um número importante de pessoas. Foram 9 candidatos a prefeito, eu fiquei em 4º lugar. Boa. Fiz 11% dos votos, e com um compromisso muito claro de seguir aquele projeto de mudança, né? A gente não... quem vence a eleição é um grupo de um ex-prefeito, que volta então à prefeitura, e nós tomamos a decisão política de não participar daquela gestão. E ficamos os 4 anos na oposição. Em 2020 eu sou candidato novamente, fico em 3º lugar, aí fazemos 22% das intenções de voto. Subiu um degrau. Subimos um degrau,
E ficamos novamente... Detalhe, na pandemia, né? Na pandemia. Como que faz campanha na pandemia? Foi muito complexo. Pois é. Muito complexo, porque a campanha numa cidade que não tem televisão e rádio é uma campanha bruta. É uma campanha que tem que ter gente na rua, né? Então a gente, claro, a utilização dos meios digitais para poder se comunicar, mas fundamentalmente a gente tinha que ter muitos cuidados desse contato com as pessoas. Mas mesmo assim a gente conseguiu atingir um percentual importante da cidade, tanto que a gente faz 23% dos votos válidos da cidade. Dobrou. Aí mais que dobrou a estatística. Exatamente. E a gente ficou com aquele sentimento muito vivo que poderia ter dado a eleição, né? Ficou muito próximo mesmo. São dois sentimentos. Derrota e tipo, melhoramos em relação ao... Isso é muito empreendedor, né? Só que na área pública é ver o que é possível, onde acertou, onde errou, e o quanto tu está melhor que tu mesmo, independente dos concorrentes e outros candidatos, seguiu na jornada. Exatamente, Márcio. O que eu digo lá, né? Que em 2016 a gente abriu uma fenda na armadura do casco da política tradicional da cidade. Em 2020 a gente conseguiu abrir mais um pouco, né? E pavimentou um terreno para consolidar o projeto em 24. Porque uma das coisas que eu sempre dizia e digo, né, na política é que tu tem que ter lado e tem que ter o teu discurso tem que estar aliado à tua ação. Então eu dizia o seguinte: se eu dizia que aquele modelo político na cidade tinha colapsado, não funcionava mais, não faria sentido eu me aliar a esse modelo político por uma conveniência pessoal ou coletiva do meu grupo político em troca de uma convicção. A gente fica, de novo, os 4 anos na oposição, né, dizendo que a cidade precisava mudar. E acho que isso foi muito importante para a consolidação do projeto político em 2024, porque daí as pessoas compreenderam que, primeiro, se deram conta que realmente aquele modelo tinha colapsado, porque não produzia absolutamente nada novo para a cidade, e, ao mesmo tempo, viu que dava para confiar na nossa candidatura, porque eu cumpri com a cidade esses 8 anos, nessas 2 eleições, aquilo que eu dizia na eleição: olha, se eu perder a eleição, eu vou para trás do balcão do meu bar, da minha quadra, e vou seguir minha vida, não vou lá para a prefeitura me aliar àquele projeto que eu criticava, né? E foi assim que a gente chega à prefeitura, então, vencemos a eleição de 2024 e desde 1º de janeiro eu tenho esse privilégio, essa honra de ser prefeito de Alvorada. Bacana. E esse que chegou nos dias de agora, e tu tem uma série de coisas a curto prazo, médio, e como tu falou, com um baita de um peso, porque tu veio batendo, né, 8 anos mostrando isso aqui, não concordo, e toda vez que o eleitor se dá conta, com buraco, etc., ele lembrava de ti e agora passou a ser vidraça, né? Não está mais do outro lado. Os primeiros meses, como é que são e quais são os desafios atuais? A Alvorada, né, Márcio, é a cidade com o último PIB per capita do estado. O último PIB per capita do estado. A Alvorada, historicamente, enfrenta problemas na área de segurança pública. A Alvorada é uma cidade rotulada pela questão da segurança pública. Uma cidade socialmente com problemas profundos. E todo esse diagnóstico a gente veio fazendo ao longo do tempo e apresentamos soluções na eleição para fazer. Eu sempre digo, né, Alvorada é uma grande embarcação como qualquer cidade e que para a cidade funcionar e a gente vencer esses problemas e gargalos históricos, a gente precisa todos remar na mesma direção. Então, primeiro, um processo de unificação da cidade. Eu venço a eleição com 33% das intenções de voto e eu disse, olha, 33% votaram em mim, mas eu sou prefeito dos 100% dos alvoradenses e agora nós temos que unificar a cidade para trabalhar nessa direção. Então a gente foi atacar exatamente esses gargalos, né? Primeiro, esse gargalo, esse pilar do desenvolvimento social e econômico da cidade. 90% da nossa mão de obra trabalha fora de Alvorada. Isso faz com que o consumo dessas pessoas também seja fora de Alvorada. Então o que a gente fez? Lá em fevereiro a gente reduziu impostos de 83 atividades econômicas da cidade, mandando uma mensagem muito clara para o mercado que agora Alvorada era um ambiente adequado para se investir em Alvorada. Hoje, inclusive, nós assinamos
o decreto da Lei de Liberdade Econômica, que dá isenção da taxa de alvará e da necessidade de alvará para quase 800 atividades econômicas. Mudamos a lei do Distrito Industrial, estamos revisando o plano diretor exatamente para fazer o aquecimento e a melhoria do ambiente de negócios em Alvorada, que foi um processo muito semelhante que eu liderei quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre, ao lado do prefeito Mello. Então, melhorar o ambiente de negócios, porque só se faz desenvolvimento social através do desenvolvimento econômico, né? Porque a política social precisa de investimento, e investimento só faz com desenvolvimento econômico, né? Essa questão da segurança pública, a Alvorada passou 53 dias dentro desse ano sem nenhum homicídio, mostrando que a integração das forças de segurança pública estão funcionando. O uso da inteligência, o uso de ações transversais que conversam lá com a educação, com a assistência social, com a saúde, que acabam impactando nos números de segurança pública, né? Então, a Alvorada está vencendo a briga da falta de segurança. Mas agora nós temos um desafio de comunicação. O alvoradense precisa mudar a sua percepção sobre a Alvorada e as pessoas de fora de Alvorada precisam mudar a sua percepção sobre a Alvorada. Então, gargalos importantes na saúde. Então, ampliamos o número de UBS, estendemos o horário de atendimento, estamos construindo mais 2 novas UBS. São 8 meses, mas foi bastante trabalho já para mostrar que a cidade entrou num outro ritmo, né? Alvorada esse ano completa 60 anos, perdemos muito tempo ao longo da nossa história, não podemos mais perder tempo. Tchê, a gente vai parar nesses 60 anos para um rápido break e já voltamos com nosso prefeito de Alvorada contando um pouco dos desafios que ele está enfrentando. Não sai daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com o prefeito de Alvorada, Douglas Martello. Douglas, a gente falou então que Alvorada, nesses tempos todos, né, tiveram vários desafios e hoje tu estava fazendo um 360 na saúde, na educação. O que mais tu está sentindo que é o que tu precisa atacar primeiro e, principalmente, quem é o teu time? Time de amigo, time de técnico, time de gente competente? Como que tu fez, né? Porque na política isso é complicado, né? A gente não foca tanto na parte de gestão e quando precisaria mais gestão do que qualquer outra coisa, né? Como é que está nessa parte? Perfeito, Márcio. Esse era um dos pontos que eu sempre critiquei nos governos que se passaram em Alvorada. Perfeito. Se vencia a eleição com grandes acordos políticos e depois aquela agenda de transformação da cidade não conseguia ser implementada exatamente em virtude desses acordos. Eu dizia, olha, não podemos ter esses acordos, nós temos que fazer a gestão de fato. E eu brinco, né? Uma das brincadeiras que eu faço lá é que a gente inovou nesses 60 anos de Alvorada, que foi colocar na Secretaria de Administração um administrador, na Secretaria de Fazenda um contador, na Secretaria de Saúde um enfermeiro e um médico. Então a gente inovou, né, na gestão pública em Alvorada, na pasta de segurança um policial. Então, para exatamente colocar as pessoas certas no lugar certo para poder exatamente ter o resultado final lá. E eu estou muito feliz com o time que a gente montou. É um time que joga realmente muito harmonizado, né? Dos mantras dos nossos encontros e reuniões de secretariado é que a transversalidade do governo tem que funcionar. Só faz sentido um governo, um time, se esse time jogar junto. Não são 12 ou 13 secretarias, são uma prefeitura só e essa prefeitura tem que trabalhar unida em torno do todo, né? Uma ação da segurança pública, tem intervenções lá na saúde, que passa pela assistência social. Então, essa harmonização do time é fundamental e esse é um papel do prefeito e do vice em liderar e observar isso. Não deixar criar as vaidades dentro do time, né? E sempre priorizar o que é importante para o governo. E segundo, Alvorada, eu digo que nós temos alguns desafios importantes. Um deles é do sistema de proteção de cheias. Né? Alvorada tem uma parte baixa da cidade que historicamente alaga. Estamos com uma alta expectativa aí desse recurso anunciado de 2,5 bilhões de reais para a construção do nosso dique. A gente vem conversando muito
com o governo do estado, que fará a gestão desse recurso para a construção do nosso dique, que aí vai resolver um problema histórico, um gargalo histórico da cidade. Que não foi o problema só de enchente, isso já é um problema sem enchente. Sem enchente, né? Nessas chuvas que nós tivemos agora recentemente, coisa de um mês e meio atrás, já tivemos pontos de alagamento de pessoas fora de casa. Inclusive, nós criamos um programa municipal de auxílio emergencial exatamente para dar uma contrapartida, um auxílio mesmo para as pessoas que, mais uma vez, tiveram esse problema. Eu morei num dos bairros que alagava, sei bem o que é ter minha casa alagada, então o que vai resolver o problema é o dique, e por isso que a gente vem conversando com o governo do estado para, quando for possível, colocar essa obra para acontecer, porque vai transformar a vida daquelas pessoas que merecem uma solução para esse problema histórico, né? Um outro problema é, como eu falava anteriormente, a geração de emprego interno, e nós estamos buscando criar todo esse ambiente favorável e propício para que novas empresas se instalem em Alvorada, né? E um problema histórico de qualquer grande cidade, Alvorada é uma cidade de 200 mil habitantes, né? Que é a questão da mobilidade e da reorganização do trânsito, né? Por isso que nós faremos uma grande intervenção na nossa principal avenida, Avenida Getúlio Vargas, onde nós vamos fazer toda uma revitalização dessa avenida. A obra deve iniciar ainda esse ano, né? Então vamos fazer asfalto novo, canteiro central novo, calçada nova para ter acessibilidade. Eu digo que é um projeto de revitalização, mas é um projeto também de mobilidade urbana, é um projeto de desenvolvimento econômico, porque vai jogar o desenvolvimento para as ruas atrás da Getúlio Vargas. É fundamental que a gente faça esse desenvolvimento mais homogêneo dentro da cidade, né? Então a gente tem esses projetos, e é o projeto da revitalização da Praça Central, que é um projeto que eu digo que vai ser a praça mais bonita do Rio Grande do Sul. Olá, que tal? Que vai ser um projeto de uma parcerização que nós vamos fazer, né? Muito semelhante a que foi feito em Gravataí, com a Rua Coberta, com a Orla do Guaíba ali, com a Vila Roubadinhas e Atlântida, para que o alvoradense tenha um espaço de lazer, de geração de emprego e desenvolvimento dentro da sua cidade, né? As pessoas precisam ter também um local para frequentar os finais de semana, para o empreendedor também investir o seu recurso lá em Alvorada. Então a gente está com essa expectativa que a gente vai conseguir fazer essa virada de chave nesse ano, a partir desse ano, na nossa cidade. Eu confesso que conheço pouco, né? Eu sou de Itapuã, mas Itapuã ali a gente passa pela 118, Freeway, né? E a enchente mostrou que Alvorada era a única alternativa de muito porto-alegrense conseguir se conectar com o resto do Rio Grande, né? Quem não conheceu foi obrigado, né, a passar por lá. Então, estrategicamente, ela está num ponto que é interessante, né? Tem como desenvolver mais indústrias, mais trabalho. Hoje, o distrito industrial ali, eu passo batido, como é que ele está? Tem algumas indústrias que tu possa comentar que só está lá hoje pela questão da cidade ou é por algum incentivo? Qual é o perfil hoje das pessoas que querem investir em Alvorada? Não, acho que tu tocaste bem, Márcio. Alvorada foi o grande corredor humanitário do Rio Grande do Sul. Tudo aconteceu a partir de Alvorada, né? O Rio Grande do Sul deve isso a Alvorada, né? Tudo aconteceu ali pela Getúlio Vargas, nossa principal avenida. Ela não alagou, como tu bem falaste, ela tem uma posição geográfica privilegiada. Nós estamos a 2 quilômetros da Freeway, acesso para 0,40, então é uma cidade que estrategicamente está bem posicionada e não alagou, né? E se não alagou dentro das chuvas de maio, eu acredito que não vai alagar mais, né? Então a gente tem uma posição estratégica. Segundo, o município nunca teve um perfil de busca ativa para atrair empresas. As empresas foram acontecendo apesar de e não por causa de. Hoje eu tenho dito o seguinte, que não vai ter mesa de negociação ou de possibilidade de atração de investimento para a cidade que a Alvorada não estará presente, seja onde for, no Rio Grande, no Brasil ou no mundo. Tendo uma oportunidade de vir empregos em desenvolvimento, a Alvorada vai estar lá defendendo que essa empresa se instale lá. Por isso que a gente está falando, posição geográfica, uma prefeitura que se coloca ao lado do empreendedor, por entender que a cidade perdeu muito tempo ao longo da história. Nós tivemos a possibilidade, para ter uma ideia, Márcio, de, nos anos 90, ter a Dell em Alvorada, e por uma falta de habilidade da gestão, a Dell acabou em Eldorado. Um processo muito semelhante ao que aconteceu com a Ford em Guaíba.
né? Então, agora não, a gente tem que estar buscando empresas, atraindo investimento, para que a gente faça a geração de emprego interna, faça o desenvolvimento da cidade, produza riqueza dentro de Alvorada. E a gente está conversando, já tem uma empresa anunciada, anunciada não, mas já acertada dentro da nossa gestão, que nós conseguimos atrair. Tem uma outra grande empresa do estado do Rio Grande do Sul aí em negociação com a Alvorada. E se fecha essas... Uma já está fechada, mas ainda não anunciada, e a outra está em fase de negociação, mas se confirmando essas duas, nós estamos falando de 1.000 novos empregos que a gente vai poder anunciar muito em breve para a nossa cidade. Bacana. E tu tivesse líderes inspiradores, pessoas que tu trabalhou junto, né? Tu citou tua experiência como secretário de Desenvolvimento Econômico. Quem mais nessa jornada te inspirou e que tu tem como referência para que, se tu sozinho não consegue achar a saída, né? Tu ter alguém que talvez já tenha atravessado aquele problema ou tenha algumas saídas. Quem são os teus inspiradores? Eu tenho extraordinárias referências, né, tanto no público quanto no privado, né? Na vida pública, eu iniciei lá na minha formação ainda com o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que eu digo, né, que me ajudou a concatenar minhas ideias conservadoras e liberais. O ministro Onyx me ajudou muito nesse processo. Tive a oportunidade, quando trabalhei no grupo Pedra Branca, que é um grupo importante na cidade, envolvimento com negócios imobiliários e também com quadro de futebol, com o empresário Valdir Silveira, tradicionalmente conhecido como Foguinho lá na cidade. Mas poderia citar o prefeito Melo, o prefeito Maranata, o deputado Rodrigo Lorenzoni. São pessoas do meu convívio que eu tenho uma grande estima e que, dentro dessa convivência, me ajudaram a me formar, me capacitar como gestor. E eu acho que a gente é um pouco daquilo que a gente acaba convivendo com as pessoas que a gente convive, e essas pessoas me ajudam até hoje, né, a entregar o melhor para a cidade. Eu sempre digo, né, um bom gestor, ele tem que ter bons ouvidos, né, e bons ouvidos não é só ouvir aquilo que tu gosta. Às vezes alguém tem que puxar tuas orelhas para poder te dizer, vamos ajustar aqui, vamos refletir por aqui para poder acertar, e é isso que eu procuro fazer, ser muito humilde para poder tomar as decisões nas quais a população me elegeu para fazer. Né? O Maranata, tu citaste, tive a oportunidade de acompanhar, né, um período, principalmente ele na área da saúde, querendo que, ao invés da pessoa chegar até o hospital, poder atender a pessoa em casa, evitar fila no hospital, poder atender lá no início de uma gripe ou o que fosse, botou a secretaria toda a funcionar, né, capilarizado. E me chamou a atenção que eu olhei o sapato dele, tava com barro, né? Eu brinquei, assim, mas tu tá andando aí? Ele falou, cara, quanto mais eu tô em movimento, menos sentado no ar-condicionado, mais as coisas acontecem. Esse perfil, cara, de gastar a sola do sapato, de ir atrás do problema, de antecipar, faz parte da tua gestão ou tu vai apagando incêndio? Como é que tu tá organizado? Eu sempre digo que o papel de um bom líder é estar perto dos seus liderados. Né? Eu entendo que é importante ter um momento de alinhamento junto ao time, de planejar as ações, mas tu não pode ter uma gestão reativa. Tem que antecipar movimentos. Isso tu faz com muito planejamento, com muita coordenação do time, muita governança, mas fundamentalmente ouvindo as pessoas. Então, quem me acompanha sabe, eu estou diariamente na rua, eu estou diariamente ouvindo as pessoas, eu quero estar muito perto para ter esses bons ouvidos que eu te falei. Todo mês a gente tem um programa chamado Prefeitura no Bairro, que a gente leva toda a estrutura para a prefeitura, para um determinado bairro. Toda sexta-feira eu abro o meu gabinete, então quem quiser falar com o prefeito, a porta está aberta. E eu sempre digo uma coisa, Márcio, não falem comigo para me elogiar. Não venho aqui para dizer o que está bom eu sei que está bom. Eu sei que está funcionando. Vem aqui para dizer o que não está funcionando, aquilo que precisa ser melhor feito, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, porque afinal de contas estou lá para resolver problemas. Né? Então, para ficar ouvindo elogio, não preciso. Eu preciso saber o que as pessoas entendem que não está funcionando. Perfeito. Para que eu possa me debruçar em cima desses problemas e me dedicar a resolver. Né? Prefeito, eu tenho que te agradecer
por compartilhar a tua jornada nesse período. Espero que daqui a alguns anos eu possa, né, chamar o senhor aqui para que a gente possa fazer o antes e depois da sua gestão e dos seus princípios aplicados na prática, que é o maior objetivo do Multi-Entrevistas, né? Inspirar outras pessoas, tanto para a organização privada ou pública, que dê resultado e ajude muita gente. Obrigado, e o Multi-Entrevistas fica por aqui, e até o próximo programa.